Olá, boa tarde. Começa agora o Questão de Ordem e a partir de hoje a cidade de Campinas está na fase vermelha do Plano São Paulo, já que, segundo a Prefeitura, por conta do aumento do número de casos de Covid-19 e de internações, a cidade vive quase um colapso. A discussão de hoje do Questão de Ordem é: e a educação, como fica? As aulas presenciais estão suspensas na cidade. Na sua opinião, elas devem retornar neste momento que estamos vivendo com o aumento de casos ou não? O que impacta o retorno dos alunos? E os pais que precisam trabalhar? Bom, são muitos assuntos. Aqui nos estúdios eu converso com o vereador Gustavo Peta, presidente da Comissão de Educação e Esporte da Câmara de Campinas, com a vereadora Guida Calisto, membro da Comissão de Educação e Esporte da Câmara, e de forma virtual participa com a gente a Maria Tereza Egler Mantuan, ela que é especialista em educação, formada pela Unicamp. Lembrando a todos vocês que a qualquer momento vocês podem me interromper e eu vou fazendo as interrupções apenas quando necessário. Gustavo Peta, qual foi a sua postura desde o início da pandemia lá em março de 2020? Seja bem-vindo e boa tarde. Bem-vindo, Gabriel. Cumprimentar a professora Maria Tereza, cumprimentar a vereadora Guida Calisto, todos os telespectadores da TV Câmara, os funcionários. Realmente esse é um debate que tem mobilizado, vamos dizer assim, a comissão aqui da Câmara de Campinas, os educadores, as pessoas que estão envolvidas na educação desde o início da pandemia, né? As aulas foram interrompidas já em março. Naquele momento havia, né, muita dúvida sobre a gravidade que a pandemia iria trazer ao país. O fato é que a resposta do governo brasileiro foi uma resposta completamente irresponsável. Isso agravou muito a pandemia. A pandemia já foi grave no mundo inteiro, mas no Brasil em especial, os resultados, os números mostram o quanto a gente foi irresponsável enquanto governo federal na resposta às questões da pandemia. E a questão da educação, então, sempre teve um debate. No início houve uma luta, uma mobilização para a suspensão das aulas presenciais. Elas foram suspensas. Houve vários momentos de debate se deveria ou não voltar, mas sempre se chegou à conclusão que não havia segurança para que esse retorno pudesse ocorrer, garantindo, vamos dizer assim, a saúde, a vida, né, de todos os trabalhadores, dos alunos, dos familiares, e, portanto, essa suspensão continuou ocorrendo até o final do ano. O que ficou muito claro, né, agora nessa volta das atividades presenciais em alguns níveis, principalmente no nível estadual e particular, é que realmente, com o atual nível de contágio do vírus na cidade, esse retorno proporcionou um novo nível de contaminação. Muitos professores, funcionários, alunos acabaram contaminados. E por isso que nós consideramos correta a decisão tomada no dia de ontem pela Prefeitura de suspender as aulas presenciais. Nós sabemos o quanto isso é prejudicial à vida das crianças, dos adolescentes e dos próprios trabalhadores da educação, que gostam de estar no chão da escola, trabalhando, educando. Mas o momento não permite e a vida, a saúde tem que estar em primeiro lugar. Então, por isso que é importante o plano de imunização ocorrer o quanto antes, as vacinas chegarem, para que a gente possa garantir um retorno seguro para as atividades presenciais. Sempre dizendo assim, não está em discussão o retorno das aulas. As aulas estão acontecendo de modo remoto, mas as aulas presenciais, que são fundamentais e imprescindíveis para a educação, deixaram de ocorrer e a gente espera que isso volte a acontecer o quanto antes, mas quando a gente possa garantir uma segurança mínima para que os trabalhadores e os alunos possam voltar para a escola. Vereadora Guida Calisto, estamos há um ano, já vivendo esta pandemia do coronavírus, que infelizmente já vitimou milhões de pessoas em todo o mundo. O Brasil vive um ápice neste momento. Na educação, qual que é o seu pensamento? Fizemos tudo certo até agora, tinha que ter sido diferente. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, a professora Maria Tereza, Boa tarde, vereador. E aos demais que nos acompanham, na TV Câmara. Veja, a situação da pandemia,
ela não é uma situação, ela não é um elemento isolado, né? Então, para você enfrentar uma pandemia né, desse tamanho que é a pandemia da Covid-19, são várias medidas que têm que ser tomadas, assim, do âmbito, né, da saúde, da economia, né, da segurança, enfim. E aí, não dá para você discutir a escola deslocada disso, você está entendendo? Então, veja, o Brasil, ele é um péssimo, né, exemplo do que não deve ser feito. Tem países que já saíram, né, do estado mais crítico, tem países que já estão aí, né, já no movimento de abertura, né, no movimento de retomada, né, da normalidade, não tão como antes, mas enfim, inclusive da retomada econômica. O Brasil não. E aí as pessoas ficam, já está um ano parado, mas realmente é isso. A gente, apesar da gente estar um ano parado, outras medidas não foram tomadas. A gente ainda está um ano dessa pandemia discutindo, tem gente discutindo a viabilidade da máscara, tem o negacionismo, né, com relação às vacinas. Então, assim, veja, a situação do Brasil é uma situação crítica. E aí a gente tem que dar nome, né? Quando a gente fala tem que dar nome aos bois, tem que dar nome aos bois. É uma ação deliberada do governo federal que não apresenta medidas efetivas de enfrentamento à pandemia. E a escola está nesse contexto. De fato, o vereador Gustavo Peta falou muito bem antes e disse isso. Não tem como a gente retomar as aulas presenciais, colocar a comunidade escolar em risco. Veja, o Brasil, com as medidas, com as não medidas tomadas, né, com todo esse fracasso, a gente até tem falado, né, que o presidente do país é um aliado do vírus, com tudo isso que está acontecendo, nós produzimos uma cepa. A cepa brasileira é a cepa que mundialmente as pessoas têm mais medo. Uma das que mais preocupam, exatamente, né? Tem a da África do Sul, a de Londres e a do Brasil é muito mais letal, ela é muito... E aí, veja, são várias medidas que não foram. A gente não sabe como é feito o rastreamento, o monitoramento, né, dessa cepa. A gente não tem nada disso muito claro. E aí, colocar a comunidade escolar em contato, colocar alunos, colocar os profissionais da educação trabalhando, né, tendo contato, é um risco muito grande. Tanto é que várias escolas, né, as particulares principalmente, já apresentaram logo no início, quando começaram as aulas, apresentaram contaminação. Enfim, eu fiquei internada com uma professora de uma escola particular que 34 profissionais daquela escola tiveram contágio pela Covid-19. Então, é isso. Então, não dá para você falar da escola como algo isolado. Né? Nós já estamos há um ano sem aula. Tem gente que fala assim, mas resolveu? Lógico, não é só escola, né? Mas a escola, a gente não pode colocar os nossos profissionais e os nossos alunos, inclusive frente a essas variantes, frente a essas novas cepas que são altamente contagiosas. Bom, participa aqui com a gente desta discussão a Maria Tereza Egler Mantuan, ela que é especialista em educação, formada pela Unicamp. Maria Tereza, como é que você enxerga esta situação de, primeiro, ensino à distância, quando fechou tudo em março, depois um sistema híbrido com uma semana presencial, outro em casa, agora a cidade de Campinas volta para a fase vermelha, então tudo virtual. Você entende que há uma perda de conteúdo, a saúde mental das crianças e dos adolescentes está comprometida, a questão sanitária é preponderante. Seja bem-vinda e boa tarde ao Questão de Ordem. Então, boa tarde a todos, a você, Gabriel, a Guida, ao Gustavo. É um prazer poder participar desse encontro e quero dizer inicialmente que eu concordo plenamente com o que os meus antecessores disseram a respeito da volta às aulas. Eu acho que não há momento mais fora de propósito para se pensar em aulas presenciais, né, enquanto nós estivermos vivendo esse período de fase vermelha, né, de atenção epidemiológica. Agora, a questão da escola
propriamente dito, que eu tenho a acrescentar é o seguinte: escola não é como comércio, como indústria, que abre a porta, fecha a porta quando se pode, se não pode trabalhar, se está na fase de poder funcionar ou não. A escola, não é, envolve, não é apenas chegar na escola e sentar numa carteira. Os alunos, assim como os professores, eles, para que de fato funcione o ensino na escola, eles têm que se relacionar, e esse relacionamento ele não pode ser um relacionamento que se constrange com situações como essas. Não posso chegar perto o tempo todo, eu tenho que me manter naquele lugar, não tenho todos os meus colegas, tenho um período menor de aula. Com essas condições que a gente pode, por exemplo, impor para uma outra atividade humana. Assim mesmo, tanto a indústria como o comércio tomaram outras direções. A escola, para que ela pudesse compensar um pouco essas perdas, né, do fechamento da escola, infelizmente, no Brasil, eu acho que ela improvisou muito. Improvisou porque e desconsiderou muita coisa. Em primeiro lugar, ela improvisou porque ela simplesmente repassou para a educação à distância, para o ensino online, o mesmo modo de atuar que a maioria, né, dos professores utiliza em sala de aula, infelizmente, que é essa aula transmissiva, em que os alunos têm que reproduzir conteúdos, todo mundo sentado um atrás do outro. Mas o que a escola tem a mais com a presença? É que, apesar de todo esse cerceamento que é próprio da maioria, né, do modo de ensinar nas escolas brasileiras ainda, né, apesar de tudo isso, os alunos se comunicam, os alunos estão num ambiente que favorece as trocas sociais, que favorece certos comportamentos que dão à sala de aula um outro sentido, que não esse de você voltar às aulas para ficar sentado na sua carteira ouvindo a professora dar aula e colocar a matéria na lousa. Então, a improvisação está nisso. Quando a gente teve a oportunidade de trabalhar de forma remota, o modo que foi escolhido para que esse trabalho se efetivasse foi uma réplica do modo como se ensina na sala de aula da pior maneira possível, que é fazer da lousa o centro, né, das atenções dos colegas. Quanto menos conversa, quanto menos relacionamento, melhor. Então, nós tivemos só a troca da lousa pela tela do computador. E mais ainda, muitas crianças, né, principalmente das camadas mais baixas, sem banda larga, sem computadores, tendo ainda mais dificuldades para poder prosseguir nesse jeito de ensinar que realmente nada tem a ver com o ensino remoto. Isso tem a ver quase como um homeschooling dos mais mal feitos, porque os pais não estão preparados e, mais do que isso, eles não escolheram esse tipo de ensino para os seus filhos. Então, eu fico muito preocupada com o que está acontecendo de abrir, fechar a escola, contaminação, não tem contaminação. As escolas estão com medidas sanitárias apropriadas, não estão. Esse jogo não é propício a nada, desrespeita, inclusive, a própria condição dos professores de ensinar e a condição dos alunos de aprender. E, além de tudo isso, a preocupação por uma avaliação.
quanto que os alunos aprenderam ou deixaram de aprender. Olha, isso é uma coisa que, se é difícil em tempos normais, dirá agora, mas que houve uma grande improvisação, que o tempo foi usado não para se pensar numa forma adequada de fazer ensino à distância para crianças. Isso a gente tem que contar como um ponto negativo nessa epidemia, porque essa epidemia não deu a oportunidade à educação dela se adequar, não só a um tempo excepcional como esse, mas aos tempos de hoje, ao uso de metodologias, ao uso de formas de se ensinar, de conteúdos e de maneiras de aprender que tem a ver com a contemporaneidade, seja no ensino remoto, seja no ensino presencial. Maria então, Tereza. foi uma pena, e isso não vai se resolver voltando as crianças para a escola. Recuperação, não é isso que a gente quer. Ninguém recupera tempo. O tempo cronológico passou. E a gente tem que considerar que a gente tem ainda possibilidades, mas de repensar a escola, porque essa pandemia não é apenas uma pandemia, é um grande desafio para todas as áreas, não é? Sociais, para todas as instituições se modificarem. Isso não aconteceu. Você trouxe muitos assuntos importantes que eu vou querer abordar com vocês ao longo aqui do Questão de Ordem. Essa preparação das escolas, a preparação que os pais precisam fazer também, que os estudantes. Lembrando sempre que quem está nos acompanhando, você que está em casa, também pode participar, também pode enviar a sua mensagem. O número do nosso WhatsApp já está aqui na tela, olha só, estou apontando para ele. 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número do nosso WhatsApp. Você tem a opção de enviar uma mensagem através do QR Code, olha só, estou apontando aqui para ele. Você pega o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto. Mira para este QR Code e já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp TV Câmara Campinas. Você clica e mande a sua mensagem, a sua participação sobre a questão da educação na pandemia, neste momento que nós estamos vivendo agora com fase vermelha na cidade de Campinas e a partir do sábado em todo o estado de São Paulo, um decreto dito hoje pelo governador João Dória. Nós já temos uma participação pelo nosso WhatsApp, a pessoa não se identificou, mas ela diz: boa tarde, gostaria de saber de vocês como vão ficar as aulas presenciais das escolas estaduais aqui de Campinas, agora nessa fase mais restritiva, já que o prefeito decretou que não vai ter mais aulas, mas o governador falou que as escolas não vão fechar. Prevalece a decisão aqui de Campinas, né, Guida? Escolas estaduais, municipais e particulares fechadas durante a fase vermelha, é isso, né? O meu entendimento é esse, né? Porque a própria Constituição Federal, ela aponta que os estados, tanto a União, os estados e os municípios, e é uma particularidade da própria Federação, né, do Brasil, do nosso país, da nossa Constituição, que tem várias outras constituições, né, no mundo aí, mas nenhuma aponta autonomia aos municípios. Mas a Constituição brasileira, ela aponta que os municípios têm também essa autonomia. Então, assim, no meu entendimento, tem que prevalecer aqui. Nós estamos em cima de um decreto assim, que aponta que a gente está numa gravidade, num agravamento. Inclusive, saiu hoje, né, várias matérias, né, nas mídias dizendo que a ocupação de leitos já está em 100% aqui no município, ou seja, nós já temos, inclusive, pacientes aguardando leitos de UTI. Então, a situação é muito grave. E o meu entendimento é que prevalece o decreto do município. Essa escola estadual, ela está dentro de um município que tem uma autonomia, que tem um decreto. Então, tem que obedecer a ordem desse decreto.
Mais uma participação chegando da Cris Oliveira aqui de Campinas. Ela diz: acredito que hoje em Campinas temos condições de dar liberdade aos pais de escolherem a opção de homeschooling. Recentemente, o assunto volta às aulas, ele foi judicializado, né? O governo do estado havia autorizado o retorno, uma juíza concedeu uma liminar suspendendo este decreto. A partir do momento em que a justiça ela entra e vira essa briga, olha, pela manhã sai uma decisão, à tarde tem uma outra, aí um pai ele quer que volte, aí tem o grupo do WhatsApp, o outro pai ele está com medo, não quer mandar o filho dele. O que vocês pensam de tudo isso? Nós erramos em algum ponto? É normal? Está todo mundo um pouco certo? Como é que a gente lida com a internet, com muitas pessoas com acesso, e um pai quer que volte, o outro não quer porque está com medo? Como é que a gente lida com isso? Que nem essa mensagem, olha, eu acho que o pai tem que ter a decisão do homeschooling, tem que escutar os pais, precisa vir uma autoridade. Como é que a gente lida com esse panorama que a gente tem hoje? Olha, Gabriel, assim, eu penso da seguinte forma, a questão da homeschooling é um outro tema, um tema até que está sendo debatido no Congresso Nacional. Eu particularmente acho que a pandemia reforçou o quanto é importante a atividade presencial. Tá. Né? É um conceito que eu sempre tive, que essa é uma atividade educacional, ela é a sociabilidade, a presença, ela é indispensável para um processo educativo realmente transformador e realmente completo. De qualquer forma, esse é um outro tema, porque esse tema pode vir à tona em tempos de normalidade. Okay. Se você pode o homeschooling ou não. Agora, em relação às questões que envolvem direitos individuais e questões coletivas, o que eu acho? Numa situação de excepcionalidade, com um decreto de calamidade pública, nessa situação que nós estamos vivendo nos hospitais, em que 100% das vagas de UTI para Covid estão ocupadas, já há fila de espera na rede municipal, e inclusive em alguns hospitais da rede particular. Nessa situação extrema, o interesse coletivo, o interesse público precisa prevalecer. Então não é uma questão de opção individual, é uma questão de decisão do poder público que responde pela coletividade. E o interesse geral, o interesse coletivo precisa prevalecer. Por isso que hoje, no atual momento em que o próprio prefeito ontem decretou a fase vermelha para o município, hoje o governador do estado decretou a fase vermelha para o estado a partir do sábado, não há que se discutir a volta das aulas presenciais. Seria, na minha visão, de uma irresponsabilidade nesse momento. Num outro momento, a gente pode até discutir, porque a gente sabe dos prejuízos causados pela ausência da atividade da escola. Há muitos prejuízos, né? Crianças de famílias mais vulneráveis, a questão da própria alimentação escolar, a questão do acesso à internet. Isso tem causado um prejuízo grande. Aliás, para terminar, Gabriel, eu acho assim que o governo municipal e estadual deveria estar concentrado, sabe em quê? Desde o começo da pandemia, em gastar suas energias em garantir um acesso universal às atividades remotas. Concordo com a professora Maria Tereza das diversas oportunidades que a gente perdeu, mas o mínimo dessas atividades remotas que estão sendo oferecidas deveriam ser universais e garantidas para todos. Então, a entrega de chips realmente para todos os alunos que não possuem acesso à internet, a alimentação escolar através das cestas básicas, isso foi feito para pouquíssimos alunos, né? Os mais vulneráveis, e olhe lá, uma parte ainda reclama que não recebeu. Então, isso que deveria ser o motivo da nossa preocupação enquanto poder público. E não ficar nesse debate, volta ou não volta. Não dá para voltar. Então, vamos ajudar quem realmente precisa mais agora para ter o mínimo diante de uma situação extremamente excepcional. Você estava concordando com essa fala do Gustavo Peta, Maria Tereza? Totalmente. Eu acho que vai por aí a questão. Primeiro que a educação não é um direito inalienável, um direito social, e ele não pode ser tratado assim por uma questão de sei lá, decisão do Estado ou do município. Teria que ter uma decisão central, não é, que bancasse essa situação e dissesse, olha, em tempos
que estamos vivendo de pandemia, não é possível no território nacional existir essa liberdade de abrir escola e fecha escola, porque o direito à educação não é um direito que é controlado pelo município ou pelo Estado. O direito à educação é um direito social garantido pela Constituição. Então, como é que fica? Cada um diz uma coisa, uma hora o secretário do Estado diz que pode, o do município não pode, o MEC não se compromete com nada. Quer dizer, é uma situação muito difícil que a gente está vivendo. Nós temos que salvar as nossas crianças, nós temos que, muito mais do que isso, as pessoas que estão trabalhando com ela e aqueles que estão em suas casas. Esse momento não é da gente ficar abrindo e fechando escola, é o momento da gente pensar em como vamos vacinar o mais breve possível todo mundo, como vamos ter vacina para todo mundo. É muito difícil a gente colocar isso, por exemplo, nas mãos dos pais, porque cada um tem a sua visão, tem o seu modo, e os pais são guardiões do direito à educação, porque o direito à educação é um direito dos seus filhos. E a escolaridade não é alguma coisa que o pai pode decidir se vai ser feita em casa ou não. É uma questão que, se está sendo feita à distância, é porque as pessoas não podem se encontrar, podem estar presentes. E não é porque os pais não podem atuar ou não que vamos pôr as crianças na escola, vamos pôr os professores, vamos fazer alguma coisa para agradar um grupo e fazer com que muitos possam perecer. Essa questão do direito à educação a gente precisa levar muito, muito a sério, porque é um direito social inalienável, é um direito da criança e não está à disposição dos pais, e muito menos dos políticos. É uma questão de constitucional, de direito social. É a mesma coisa que todas as crianças estarem na escola pública, governamental ou privada, mas de ensino comum, de ensino regular. Porque fora do ensino regular, o ensino obrigatório não acontece. E aí os pais podem ser responsabilizados como abandono intelectual, por abandonar intelectualmente seus filhos. Então, não tem essa de é o município que resolve, é o Estado que resolve. Não, esse é um direito que é do aluno. E assim como ele tem o direito a fazer uma escolaridade obrigatória dos 4 aos 17 anos. Então, eu acho que é de uma irresponsabilidade, mais do que isso, de uma ignorância muito grande dos poderes, de todos eles, de acharem que podem fazer o que querem com a educação. Educação não é a mesma coisa que abrir, fechar loja, parquinho, salão de beleza e clube. Escola é uma instituição seríssima que está aí abandonada na mão de pessoas que não têm nem capacidade para entender o que de fato é um direito social e muito menos de poder discutir por que está fechando ou abrindo. Porque a gente não ouve da parte dos prefeitos e nem dos governadores, muito menos do MEC, do presidente da República, não se ouve uma argumentação que seja uma argumentação válida e que possa unificar a população em torno de uma ideia. E essa fragmentação dessas ideias todas, ela só vem e acontece porque politicamente ela serve para todos os níveis. Serve para o nível municipal, como estadual e como federal. O Brasil não tem maturidade suficiente para sustentar
uma pandemia como essa, a gente está vendo isso, e nem autoridades que tenham condição de poder levar a sério a situação que nós estamos vivendo. Por isso, em relação a instituições, ontem mesmo, o presidente do Senado falando sobre não poder fazer reuniões à distância para discutir determinados assuntos. Como? Então se atrasa tudo num país porque só pode ter reunião do Senado presencial? Nós estamos vivendo uma outra fase. Não, isso aí é postergar, é fazer tudo do modo como vem na cabeça das pessoas. Vocês me desculpem eu estar tão revoltada, mas eu estou mesmo muito revoltada, porque nenhum poder está tendo condições de sustentar de uma forma muito bem alicerçada, pelo que diz respeito ao direito, pelo que o direito à educação preceitua, essa questão de abertura e fechamento das aulas, das escolas. O negócio era ter investido no ensino remoto, era ter levado a sério a situação das crianças mais prejudicadas econômica e socialmente, era hora de expandir as redes, a internet, todo o material tecnológico para estudo, para as aulas à distância. Nada disso importa. Importa o que está interessando mais para o governador do Estado. Maria Tereza. Desculpe, eu não quero mais dele. Era isso tudo que eu queria dizer. Sim, sim. Não, é um momento atípico, né, que nós estamos vivendo. Muito, eu estou revoltadíssima. Apesar de um ano de pandemia, mas é uma situação muito complicada. Não aprende nada, faz da pandemia o que quer. Sim. Lembrando você aí de casa que você pode participar, pode enviar sua mensagem também. Eu quero saber a sua opinião. 19 é o nosso DDD, 978293776. O número do nosso WhatsApp está aí na tela. Sobre isso que a professora Maria Tereza estava falando, em questão do ensino à distância. Recentemente eu li uma reportagem na Folha de São Paulo, em que falava de uma professora deficiente visual e que estava contando as dificuldades que ela tinha de conseguir dar aula online. Então, por exemplo, para entrar num determinado sistema do colégio dela, ela tinha que confirmar alguns caracteres, por exemplo. Ela falou que a cadeira na casa dela não era adequada para ela ficar tantas horas para poder dar as aulas necessárias. Pelo que vocês acompanharam, pelos relatos ou até mesmo presencialmente, as escolas forneceram as condições ideais para os professores darem estas aulas também aos alunos? Posso responder, Pedro? Bom, Gabriel, eu sou monitora de educação infantil, né? Hoje eu sou vereadora, estou licenciada, né? Mas eu sou monitora. Então, assim, a gente viveu 2020 toda essa problemática, né? Teve um ponto, antes de responder diretamente a sua questão, mas assim, teve um ponto que a professora fala, né? Maria Tereza fala, e que a gente vive isso muito no cotidiano. Na educação, todo mundo quer colocar o bedelho, né? Vamos dizer assim, todo mundo, né, tem uma opinião, tanto é que a educação ao longo desses anos, acho que foi uma das áreas que mais sofreu, né, assim, todo esse debate ideológico, assim, veio uma carga pesadíssima de perseguição à educação, aos professores, enfim, né? Por exemplo, na educação infantil, quando a gente vai falar dessas medidas de protocolo, assim, vocês imaginam o que é educação infantil? São crianças de 4 meses, né, até 5, 6 anos. Essa é a educação infantil. Sim. Você acha que uma medida de protocolo de distanciamento a gente vai conseguir? Uma criança que chega na porta da creche de manhã, que a sua mãe, né, deixa ela ali, que ela é retirada do colo da sua mãe. E olha que nós passamos o ano de 2020 inteiro sem aula. Então, 2021 a gente voltaria, né? Em março de 2021 voltaria. Então, assim, essa criança vai ser deixada ali. E aí as profissionais vão ter que manter distanciamento? Assim, dá para entender
questão do vínculo, dá para imaginar, né, que essas medidas de distanciamento, dá para imaginar? Não, a criança está chorando, ela precisa daquele acolhimento naquele momento, ela não vai poder, porque, gente, né? Enfim. E aí, e nós passamos 2020 inteiro, assim, numa crise, numa ansiedade, num debate interno, disputando. A gente, enquanto profissionais da educação, a gente disputava, inclusive, se as famílias teriam direito ou não a cestas de alimento, que está na legislação. Porque, num determinado momento, logo de início, a administração falava que aqueles recursos, né, dos alimentos, das cestas de alimentos ali, a gente deveria apontar quem eram as famílias que iam precisar. Sabe assim, cada coisa absurda. Eu falei, se está na legislação, todos têm direito. É a família que vai dizer se ela precisa ou não daquele recurso ali, que é a administração, porque é um direito dela. Enfim, então assim, foi uma problemática que a gente atravessou o ano de 2020 inteiro. Vários alunos tinham dificuldade de acessar a internet, vários alunos, né? E fora que ele disse que ia ofertar os instrumentos, né? Os tablets, enfim. Foi uma situação muito desgastante, né? Para toda a comunidade escolar, para os profissionais. E é uma coisa que já vem há anos, ou seja, são as condições de trabalho, né? Gente, volto a dizer, eu não defendo ensino remoto. Eu sou profissional da educação infantil, eu defendo aula presencial, é óbvio. Mas na situação que a gente está, não tem outra saída para nós. E é isso, são medidas que deveriam ser medidas organizadas para atender nesse período da pandemia. Para além das questões da saúde, testagem, vacinação, né, imunização em massa, rastreamento, a gente tem também medidas da educação que deveriam ter sido tomadas e não foram. Não se teve uma priorização de tomar essas medidas, como o próprio, né, vereador Gustavo falou aqui. Ele tinha que garantir esse ensino remoto universal. Se a gente tivesse tomado essas medidas de forma organizada, né, de forma, enfim, acumuladas, organizadas, nós estaríamos hoje, eu tenho total certeza que a gente não estaria nessa situação, até porque já foi comprovado que essa questão dessas novas variantes é porque a gente encontrou um ambiente assim fértil de transmissão. E elas foram variando e fazendo essa mutação. Então, assim, se a gente tivesse cercado isso para poder frear essa transmissão com todas as medidas em todas as áreas, saúde, educação, na economia popular, enfim, a gente teria conseguido, talvez, estar hoje num estágio muito melhor, porque a gente sabe que tem países que estão. Então, o Brasil hoje, a gente é um péssimo exemplo e eu responsabilizo bastante os nossos governantes em todos os níveis. E na educação deixou muito, muito, muito a desejar. A Adriana Neves pergunta através do número do nosso WhatsApp se ainda está havendo fornecimento de cestas básicas para as famílias das crianças da educação pública e ela quer saber o aproveitamento de ensino das crianças no ano passado. Olha, Gabriel, essa é uma questão seguinte. Como a vereadora Guida falou, no início da pandemia ano passado, a prefeitura alegou que não teria como substituir a merenda escolar por cestas básicas. Eu até entrei com uma representação na época no Ministério Público, o Ministério Público abriu um inquérito e a prefeitura voltou atrás e passou então, aí teve também uma mudança na legislação nacional e a partir disso a prefeitura passou a utilizar os recursos da merenda escolar para comprar cestas básicas. Aconteceu esse problema que a vereadora Guida falou, a entrega existe, mas ainda há indícios de insuficiência. Okay. Vira e mexe aparece alguém reclamando que não estava na lista. Tal. Na rede estadual, a situação é ainda pior, porque foi feito através de um cartão que é dado às famílias, só para aquelas famílias mais vulneráveis. Houve até uma briga no judiciário para que se fosse para todo mundo. Inicialmente, o judiciário entendeu que teria que ser para todo mundo e, no meu entendimento, é muito claro do ponto de vista constitucional que a alimentação escolar é um direito, ponto. Se nós estamos numa situação excepcional, veja a alternativa para chegar à alimentação escolar, porque as aulas continuam, mesmo que de maneira remota. Sim. Mas houve um entendimento do judiciário que isso seria feito só para as famílias mais vulneráveis. Então, na rede estadual é ainda mais complicado do que na rede municipal. A questão do aproveitamento é uma questão que terá que ser bastante debatida quando a gente tiver condições do retorno das atividades presenciais.
é evidente o prejuízo. É evidente que há um prejuízo em conteúdo, né? Agora, esse é o principal problema que nós temos hoje? Eu acredito que não, inclusive. Eu acho que esse é um problema grave que terá que ser enfrentado no retorno das aulas presenciais, não pode ser ignorado. Tipo, o aluno estava no 4º ano, agora está no 5º ano, tem que ver o que ele realmente conseguiu adquirir de conhecimento nas atividades remotas. Então, esse é um debate que terá que ser feito. E eu acho que ele pode ser feito a partir de agora, mas ele terá intensidade e possibilidade de um retorno maior quando as atividades presenciais voltarem. As atividades remotas precisam ser para todos, mas mesmo sendo para todos, elas atenuam o problema. Elas não resolvem o problema, pelo que a gente já discutiu aqui. Mas realmente, Gabriel, é um tema muito complicado. Eu concordo muito com o que a vereadora Guida falou. Eu acho que nós poderíamos estar fazendo um outro debate hoje. Seria o debate de quando voltar mesmo. Dá para voltar agora? Não dá? É o caso de voltar só quando... Protocolos. Protocolo. Nós poderíamos estar nessa situação se os governos, em especial o governo federal, que é o principal culpado, mas os governos estaduais e municipais têm as suas responsabilidades também, tivesse tido um outro tipo de postura. A gente olha os países europeus, olha outros países que nós temos aí pelo mundo afora, né? A própria China, outros países, a situação é completamente diferente do que a nossa, né? Nós somos dos piores países no enfrentamento à pandemia. E a consequência é essa, né? É uma tristeza ver as escolas fechadas, mas é uma imposição dessa realidade do país hoje. Eu perguntei para vocês sobre estrutura, né, para os professores. Infelizmente, acaba de chegar uma nota aqui, eu vou ler um trechinho, porque é com pesar que o Colégio Jaime Kratos comunica o falecimento de uma professora de 57 anos por Covid-19. Ela morreu hoje, após 21 dias de internação. A professora testou positivo no dia 5 de fevereiro, foi internada no dia 10 e a escola Jaime Kratos está suspendendo por 2 dias as aulas online. Lembrando aqui que em fevereiro, 39 professores e 8 alunos foram infectados pelo coronavírus. Todo mundo neste momento passa bem e a escola então suspendeu as aulas presenciais e agora de forma online. Uma notícia muito triste, né? E que corrobora com tudo que a gente está dizendo aqui sobre o cuidado que nós precisamos ter em relação, lógico, ao ensino dos alunos, perda de conteúdo, mas à saúde de funcionários, de professores, de pais, familiares e dos próprios alunos. O caso dessa escola, Gabriel, foi o caso do surto, né? Essa escola aí foram vários casos, realmente muito triste, né? A gente deixa aqui também todos os nossos sentimentos, né? Aos familiares, aos companheiros de escola, aos alunos. É muito triste, mas é resultado dessas opções que, na nossa visão, são opções equivocadas diante da situação que a gente vive no país e na cidade. A Nilce Bispo, aqui da cidade de Campinas, pelo nosso WhatsApp, ela diz: boa tarde, sou mãe de alunas e não tem condições das crianças irem para a sala de aula sem tomar vacina com uma pandemia dessas. Tem que ter a vacina primeiro, tanto para os professores quanto para os alunos. Maria Tereza, se a pandemia ela durar mais 1 ano, já que a vacinação ela anda tão lenta no nosso país, este vírus ele deve circular ainda por décadas pelo mundo. Como é que a educação deve responder a médio e longo prazo? Bom, eu acho que a médio prazo a gente precisaria rever o que estamos oferecendo como ensino remoto para os nossos alunos. Porque a questão do ensino remoto, ele vai continuar, ele deve acontecer também, mas em que medida, não é? O ensino remoto para alunos, especialmente os alunos do Fundamental 1, do início do Fundamental 2 e também os pequenos da educação infantil, a partir de 4 anos, por aí, como eles poderiam, de fato, por meio do ensino remoto, ter algum benefício.
Mas, para isso, tem que ter uma condição anterior, que é dotar o alunado de computador, rede, tudo isso. Bom, mas não é só isso. Mas como é que a gente trabalha, em termos de ensino remoto, com crianças dessas idades? Que não é a mesma coisa que a gente trabalha como menino do ensino médio, como uma pessoa que já está no ensino superior, ou mesmo na EJA, porque uma coisa é o adulto trabalhando com uma atividade, outra coisa é a criança. O que na casa a gente pode utilizar como conhecimento que tem a ver com o conhecimento curricular? Tudo tem a ver com o conhecimento curricular, porque o currículo nada mais é do que uma organização daqueles conhecimentos que são próprios da vida da sociedade onde a gente vive. Então, a gente pode escrever em casa e trabalhar com a língua portuguesa, a gente pode trabalhar com a matemática em casa, fazendo receita de bolo, fazendo um estudo, por exemplo, métrico do lugar onde a gente mora, da altura dos nossos familiares, enfim. Nós podemos trabalhar com história, a história da nossa família. Nós podemos ter diários que as crianças podem fazer sobre o crescimento de um irmãozinho ou de uma planta, são materiais, ou melhor dizendo, conteúdos que podem ser perfeitamente trabalhados e podem ser envolvendo todo o conteúdo curricular. Mas, para isso, os professores teriam que ter um tempo para se reorganizar em termos de como oferecer um ensino remoto para as crianças. Se demorar todo esse tempo, que eu espero que não seja tanto tempo assim, mas se a gente tiver que ficar até o final do ano, a gente tem que aproveitar muito bem esse tempo em que a gente está fora da escola para se reunir via internet e estudar formas diferentes de se trabalhar com o ensino remoto. A gente tem que oferecer aos professores formação para que eles entendam, não só entendam, os professores entendem muito bem, mas para que eles possam ter um acervo de conhecimentos a partir do qual eles possam oferecer um outro tipo de ensino para os nossos alunos, que não só tem a ver com a questão da pandemia, mas, como eu disse no início, uma forma diferente da gente abordar o conhecimento, a construção do conhecimento. Aprender não é reproduzir conteúdo ensinado por ponto na lousa. Aprender tem a ver com caminhos que o próprio aluno tem condição de fazer através de atividades que deem liberdade para que ele possa construir esse conhecimento. E os professores poderiam estar nesse momento. Nossa, todo esse tempo que se passou se formando dentro dessa direção, para que quando voltasse a aula, de fato, eles tivessem um outro instrumento que eles poderiam utilizar com os alunos, seja num final de semana, seja durante a semana como atividade para fazer em casa, seja para discutir melhor um determinado conteúdo. Sim. E eu acho que está muito difícil disso acontecer. Tudo é muito improvisado, tudo é muito feito assim, e aquela preocupação acentuada no que ele perdeu. Ninguém quer saber o que os alunos ganharam com tudo isso. O que os alunos ganharam com a pandemia? O que eles aprenderam a partir da pandemia? Será que a gente só aprende conteúdo escolar? Será que só o conteúdo escolar tem condições de fazer com que uma pessoa se torne cada vez mais dona de si, emancipada em termos de conhecimento? Então, tudo isso foi uma oportunidade, e está sendo ainda. Como que a escola tem aproveitado isso? Eu, pelo menos,
não tenho visto esse aproveitamento acontecer. Volta à escola. Sim, nós estamos recebendo muitas mensagens. Eu quero agradecer todo mundo que está participando deste tema. 978293776 é o número do nosso WhatsApp. Nós estamos falando sobre educação na pandemia com a Maria Tereza Egler Mantuan, ela que é especialista em educação, formada pela Unicamp. Vou ler aqui algumas mensagens. A primeira é da Patrícia Silvério Zanon. Ela diz: eu acho um absurdo não terem um prazo certo para retornar. Os representantes que estão aí acham correto 2 crianças de 8 e 12 anos tomando psicotrópicos, acompanhadas por psiquiatras e psicólogos devido ao isolamento da vida escolar? O Gustavo Peta acha normal isso, porque encher a boca para falar do governo federal é fácil. E a ingerência do governo Jonas na crise? Se vão politizar o assunto, vamos em frente. Vocês querem falar alguma coisa sobre este assunto, Gustavo, Guida? Não, já que até a nossa telespectadora citou o meu nome, eu penso da seguinte forma: eu disse em todas as minhas falas que eu acho que as consequências da ausência da aula presencial, ela é grande, é uma consequência muito prejudicial à vida das crianças, dos adolescentes. Isso é inegável. O problema é você colocar na balança esses prejuízos com os riscos à vida e à saúde dos professores, dos trabalhadores da educação, dos alunos e dos seus familiares. E no momento como a gente está vivendo agora, quando você coloca esses 2 problemas na balança, o poder público precisa atuar no sentido de colocar a vida e a saúde em primeiro lugar. O que eu digo é a vida, né? É evidente que também há outras consequências à saúde psicológica, à saúde mental das crianças, que eu não subestimo. Eu acho que isso é muito grave e a gente também tem que ter um olhar sobre isso. Mas no momento que a gente está vivendo, com a crise que a gente está vivendo, com 100% das UTIs ocupadas, a situação extrema não tem condição de voltar às atividades presenciais. Veja, por exemplo, o caso agora da professora da escola particular, né? É um exemplo. Se a gente... E o momento agora será pior ainda, né? O começo do ano já estava grave, mas tudo indica, pelo menos os especialistas mostram, que o mês de março e o mês de abril serão os piores momentos da pandemia no nosso país, né? Momento em que, muito provavelmente, o estado de São Paulo irá colapsar. O estado mais rico do país, que tem a maior quantidade de UTIs, de hospitais. João Dória disse isso hoje, governador do estado de São Paulo, que o estado pode colapsar a saúde. E não tem mais nem... Quando colapsou Manaus, Amazonas, teve o recurso de procurar outros estados. Agora, se um estado colapsar, esse recurso não existe. O seguinte, colapsou, nenhum estado vai abrigar outros pacientes, porque o estado também está à beira do colapso, ou já vai estar colapsado. Então, é uma situação muito grave e não tem como não responsabilizar quem negligenciou a resposta séria à pandemia desde o início, sabotou as medidas preventivas, tratou como uma gripezinha, foi irresponsável, não preparou o Brasil para o comércio internacional de vacinas, não fez, inclusive, acordos que poderiam ter sido feitos com algumas empresas para a compra de vacinas. Quem fez isso foi o presidente da República, que é um negacionista e que é o principal responsável pela crise que nós estamos vivendo no Brasil. Ele não criou a pandemia, mas ele se tornou um aliado da pandemia com as medidas irresponsáveis que ele teve desde o início. Então, a gente não tem como abrir mão de fazer essa discussão política quando a gente está discutindo a política educacional, quando a gente está discutindo a realidade do nosso município, que está dentro da realidade brasileira. A Zenaide Oliveira, ela participa com a gente também pelo WhatsApp, ela diz: boa tarde, é um imenso prazer ouvir pessoas tão competentes como vocês, um assunto tão delicado que envolve os nossos filhos e netos. Os nossos mestres são educadores. Concordo plenamente com a suspensão das aulas, pois não existe algo tão importante como a vida. É um prazer ouvir o Gustavo, faço as minhas
as suas palavras. O Brasil tem uma educação muito ruim e os alunos precisam ser preservados, assim como os nossos mestres. Meu apoio total, quanto for necessário, enquanto não chegar estas vacinas, porque todo cuidado é pouco. Manda um abraço ao Gustavo Peta e a Zenaide dos Santos Dumont. E ela diz: as escolas não estão preparadas para viver esta pandemia, então é melhor cancelar mesmo. A gente já está chegando ao fim aqui do Questão de Ordem, mas eu quero abordar um assunto com vocês que também envolve, né? Falar de educação na pandemia, não tem como a gente fugir de desigualdade social. Porque quem tem computador, tablet, um amplo espaço, tempo, consegue estudar. Mas quem mora com inúmeras pessoas, a criança que não tem um computador, que não tem um celular, que às vezes a conexão de internet é ruim, que não consegue chegar numa comunidade, a disparidade do ensino também é muito grande, né? Da pessoa que tem, que nem este tablet que eu estou segurando, e às vezes não tem a conexão de internet, quanto mais um computador, né? É isso, Gabriel. Eu costumo falar que essa pandemia, ela escancarou muita coisa, né? Esse foi um dos elementos, né? Toda essa desigualdade social. E não dá para a gente negar que ela atinge também a população de forma diferente, né? Assim, tanto, né, desse ponto de vista que você coloca, como os trabalhadores. A gente tem visto que quem mais tem sofrido com essa pandemia, quem mais tem se arriscado, inclusive, são os trabalhadores, é a população vulnerável, a população moradora da periferia, né? São as mães solos, as mulheres que são sozinhas, que cuidam das suas famílias. E aí é isso que você disse. Essa questão foi muito séria e ficou escancarada na pandemia. Você vê alunos que têm condição, a gente vê muito isso, né, no cotidiano, a gente vê alunos que têm condição de fazer o acompanhamento do ensino remoto, né? E alunos que estão na rede particular, né, que têm uma condição social familiar e econômica um pouco melhor. E ela atingiu isso em cheio. Então, os nossos alunos que moram nas periferias tiveram muita dificuldade, né? E por isso que a gente tem falado, os governos poderiam ter priorizado isso, pelo menos isso. Se eles priorizassem, né, esses recursos, o acesso à rede, o acesso à internet, o acesso a esses instrumentos telemáticos que a gente chama, quem sabe a gente poderia ter tido uma outra, né, um outro espelho hoje do que foi a educação, né, todo o ensino remoto. Eu tenho uma dificuldade de chamar isso de ensino remoto, né? Mas, enfim, o que foi 2020 e o que está sendo agora. Mas não foi isso que aconteceu. Então não dá para a gente deixar de responsabilizar, né? Não dá. É uma política que os governos poderiam ter apostado e que não apostaram. E vale também, Gabriel, uma informação. Eu, como servidora pública, monitora, vi muitas companheiras, servidoras, inclusive elas, para poderem né, ministrarem as aulas, para nós podermos assim, transmitir essas aulas remotas. Muitas de nós tivemos também que comprar celular, melhorar a rede, né? Isso não foi disponibilizado pelo governo municipal, né, pela administração pública, que é quem, né, hoje, que é o nosso patrão, né? Vamos se dizer assim, nós também tivemos que fazer isso. Então, é uma discussão também de condição de trabalho. Então, nós ficamos aqui entre nós, brigando, por exemplo, essa telespectadora que veio, né, que fez essa pergunta aí, nós ficamos brigando entre nós aqui, e aí o administrador público está lá, não sou eu, não é comigo, não tenho nada a ver comigo, né? Então, assim, é isso. E a gente não tem que deixar de falar, a gente tem que falar assim, a gente tem que responsabilizar, porque o enfrentamento dessa pandemia no Brasil foi assim, e não é uma coisa que que a gente possa falar que é uma incompetência. Não é só uma incompetência. É uma ação deliberada, é uma ação pensada, porque não é possível. E por que uma ação pensada? Porque parte desse governo federal, o presidente, ele é um negacionista. Então, assim, ele promove a aglomeração, né? Quando ele vai nas agendas, não usa máscara, promove a aglomeração. Qual é o sinal que emite isso para o povo? É mentira. As 1.726 mortes que estão acontecendo é mentira. Então é isso. Enquanto a gente continuar nesse negacionismo, a nossa condição vai ser essa.
4 horas da tarde, nós já estamos quase esgotando o nosso tempo. Maria Tereza, a senhora é uma educadora muito respeitada, tem um longo histórico de atuação em defesa da inclusão de pessoas com deficiência nas escolas regulares, influenciou nas políticas públicas brasileiras, especificamente para os estudantes com alguma deficiência. O que eu quero saber, este período é ainda mais difícil? Tem como fazer este acompanhamento de evolução de conteúdo de forma virtual? E se quiser falar também sobre essa desigualdade social que nós temos no nosso país, que ela é refletida ainda mais em tempos de pandemia. É tão difícil quanto. E completando o que o vereador Gustavo e a vereadora Guida salientaram, eu acho que não adianta só ter o recurso. É a mesma coisa na educação especial. Não adianta ter apenas um apoio, um recurso. É preciso que o professor saiba utilizar esse recurso. Não adianta dar tablet para todo mundo, ter internet, banda larga para todo mundo. É preciso que as atividades que estão sendo oferecidas sejam atividades compatíveis com um ensino remoto. Ensino remoto é uma coisa muito séria, muito boa. É lógico que não resume a atividade da escola, mas quando é necessário que ele aconteça, e ele pode acontecer em qualquer momento, na pandemia ou fora da pandemia, ele tem que ter respeitadas as suas características próprias. Não adianta você ter um tablet que representa uma lousa, ou uma folha de livro onde tem uma série de exercícios para você responder por certo ou por errado. Então, tanto para a pessoa com deficiência ou com a pessoa que não tem nenhuma deficiência, o que falta é, acima de tudo, o ensino olhar para o que é possível fazer com aquilo que a gente tem. Com relação à pessoa com deficiência, nós temos que olhar que barreiras, que obstáculos ela tem para ela poder assistir aula junto com as outras crianças. Que obstáculo ela tem na casa dela para que ela possa também fazer a atividade utilizando os meios à distância. Mas nada disso aconteceu. Quer dizer, as coisas... o que me preocupa mesmo é como que foi organizado esse período para que a escola pudesse continuar ensinando, mas de um outro jeito. A escola não sabe ensinar a não ser do jeito que está acostumado, com todas as crianças uma atrás da outra. E, nesse sentido, ensino presencial ou remoto é a mesma coisa. Não conduzem aquilo que queremos, ou seja, uma educação democrática, há uma recriação do ensino pelas crianças, há uma educação aberta a todos. Então, tanto as crianças com alguma deficiência, como as crianças que não têm nenhuma deficiência e que não fazem parte do público-alvo da educação especial, elas sofreram por uma falta de adequação, não só à pandemia, mas que já existia na escola quando ela oferecia unicamente ensino presencial. Quer dizer, em relação ao modo como foi utilizado, né, o ensino remoto, ele mostrou muita coisa, mas especialmente a inadequação da escola para fazer um ensino de qualidade. E eu gostaria... Ensino de qualidade não é ensino de escola particular, porque ela é mais desqualificada ainda, porque a escola particular só visa a meritocracia, o aluno mediano, aquele que vai bem reproduzindo conhecimento. Ensino de qualidade é aquele que dá oportunidade para a criança recriar o conhecimento, para a criança ter autonomia,
emancipação cognitiva, intelectual, liberdade de expressão. Isso é qualidade de ensino. O que eu queria acrescentar é que uma criança que ficou doente nesse período não pode, essa doença não pode ser creditada exclusivamente à escola. Porque a escola não é um lugar para a criança ser curada. Então, esse é mais um outro problema. Colocar a criança na escola para que ela deixe de ser uma criança com problemas sérios, como uma pessoa colocou aí nas perguntas, não vai adiantar nada. Se não for cuidada devidamente pelos serviços de saúde, clínicos que existem, específicos para os casos. Porque muitas vezes a escola é apenas uma forma de você pôr o problema debaixo do tapete. Manda a criança para fora, então fica livre do problema que ela tem, muitas vezes que é da própria casa, e que não acontece porque ela não está na casa. Eu fico muito preocupada com muitas coisas que estão aparecendo a partir dessa pandemia, mas mais ainda, e concordo com meus colegas de mesa, com essa incapacidade de nós resolvermos os problemas, porque estamos cerceados por um clima de total negacionismo do que é a gravidade dessa pandemia. O nosso tempo é curto para um assunto tão extenso. Maria Tereza Hegler Mantuan, quero agradecer muito a sua participação de forma virtual, extremamente enriquecedora, todas as mensagens, tudo que você passou aqui no Questão de Ordem. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar. Muito obrigado, Maria Tereza. Obrigada a vocês e a todos os demais da mesa. Tá certo, então agradeço a presença da Maria Tereza, Gustavo Peta e Guida Calisto, sobre isso que a Maria Tereza estava falando também, né? Antes da pandemia, acho que já havia uma discussão se o ensino deveria continuar com 5, 6 horas, o aluno sentado, sendo que ele tem computador, celular, tanta coisa em volta dele. Então, o ensino já era discutido. Agora, na pandemia, ele ficando em casa, muitas vezes, com câmera desligada, de pijama, TV ligada, essa discussão acho que vai se intensificar ainda mais sobre como que a gente vai fazer esse ensino à distância. Ele já existe, já tem universidade conceituada com ensino à distância, mas para uma criança de 9, 10 anos, essa discussão, eu acho que agora em 2021, ela vai se intensificar ainda mais, né? Eu acho que, primeiro, parabenizar, agradecer a presença, né, da professora Maria Tereza, que traz debates extremamente ricos, importantes para a educação, que aconteciam, como você falou, né, Gabriel, antes da pandemia, que agora foram acelerados por conta da introdução da necessária educação a partir das atividades remotas. Então, é um debate bastante interessante que tem que ser feito. Eu acho que, ao mesmo tempo, a gente reafirma a necessidade da educação, entre aspas, presencial, se é assim que a gente pode classificar, porque ela é imprescindível para a sociabilidade, para o processo coletivo, criativo, para essa educação emancipadora, para essa conquista da autonomia, como muito bem falou a professora. Então, eu acho que isso ficou mais forte. Havia até gente que colocava isso em debate, se isso era imprescindível ou não. Eu acho que agora ganhou muito força na sociedade o quanto isso é importante. Mas acho também que, mesmo diante de todas essas dificuldades, só queria fazer um registro, Gabriel, de como muitos professores se desdobraram nesse período de pandemia e conseguiram se reinventar a partir de projetos, a partir de iniciativas, né? Mesmo nesse contexto extremamente limitado, né, que a gente tem. Mas é importante valorizar, porque eu particularmente vi muita coisa boa, em especial na rede municipal de Campinas. Muito professor, projeto pedagógico dentro da escola, inovação, conteúdo interessante sendo feito mesmo com todas essas restrições. Então, a gente tem que também valorizar o que há de positivo na escola pública e tem muita coisa boa, apesar das adversidades.
Então, acho que é um debate que vai continuar daqui para frente. Eu quero terminar, Gabriel, dizendo assim, que a gente consiga criar todas as condições para que o retorno às aulas presenciais ocorra o quanto antes. Eu acho que esse é um esforço que tem que ser feito pelo poder público, né? É um prejuízo a ausência das atividades presenciais, mas ela se tornou uma necessidade diante da situação que a gente está vivendo. Então, que a gente crie as condições, que a gente possa acelerar o plano de imunização, que a gente possa melhorar as condições sanitárias das escolas para que a gente possa, no futuro mais breve possível... teve um telespectador que perguntou a data, né? Infelizmente, isso não está sobre o nosso controle aqui, né? Eu queria que fosse amanhã, mas a gente sabe que não vai poder ser amanhã e não vai poder ser nos próximos dias. A gente vai ter que melhorar a situação da saúde do país, acelerar o plano de imunização para que as aulas possam voltar com segurança. E eu estou de prova sobre essas condições, porque eu tenho uma mãe professora, trabalho em 3 colégios, então eu sei quanto que é difícil preparar a aula, preparar a prova, corrigir prova. Trabalharam muito mais, né? Dar aula online e fazer perguntas sobre tecnologia e posição de câmera e quem está em casa, quem está no colégio. Então, essa condição para os professores realmente é muito complicada. Guida, queria saber a sua opinião também sobre este ensino. Eu quero reforçar essa última fala, né, do vereador antes disso. Acho que a gente tem um corpo de profissionais, né? Eu tenho mais ligação com a rede municipal, né, por ser da rede municipal. A gente tem um corpo de profissionais muito comprometido, né? Assim, e os nossos profissionais da educação, monitores, professores, é isso que o Gustavo falou. Não ficava só as horas... Né? A gente já sabe que um professor não fica só aquelas horas lá, ele tem a hora de trabalho em casa, porque tem que preparar a aula, enfim. Agora, nessa pandemia, isso dobrou, isso foi muito pior. E era atendimento com as famílias o tempo inteiro, né? Alunos que estavam, né, de fato, assim, sentindo falta da escola, que esses professores tiveram que fazer atendimento, né, individualizado, mesmo remotamente, teve que fazer esses atendimentos às famílias, aos alunos individualizados, porque sabia que tinha vários problemas ali, né? Enfim, então, assim, o desdobramento desses profissionais, tanto do ponto de vista econômico, de ter que ele mesmo comprar o seu material, comprar o seu computador, melhorar o seu celular, melhorar todas as condições para poder garantir aquela aula remota, né? Ele foi assim, as horas de trabalho, elas foram muito maiores do que eram nas aulas presenciais. Então, assim, veja, ninguém quer ficar... né, em casa, a gente não quer, a gente quer voltar às aulas presenciais, mas a gente precisa ter segurança, não dá para a gente voltar dessa forma. De fato, é isso, a gente vai ter que começar mesmo esse vai ser um tema que a gente vai discutir, até porque a gente sabe que as condições, tanto do ponto de vista da imunização, testagem, ela é muito fraca também, então a gente não sabe até que ponto isso... de fato, o governo vai garantir a imunização, né, da população. Então, a gente está no momento em que o Ministério da Saúde falou que no início de fevereiro a gente teria uma quantidade de vacina que a gente não recebeu até agora. Ele já deu uma nova data, né? Já disponibilizou recursos para comprar uma vacina, enfim, que não passou nem pelo terceiro nível de testagem, enfim. Então, a gente está numa... Por isso que eu falo que não é uma questão só de incompetência. Para mim, é uma questão deliberada mesmo. A gente tem hoje comandantes dos governos, né, que são aliados a essa pandemia, são aliados a isso. Então, a gente vai ter que, de fato, Gabriel, pensar como a gente vai inserir esse debate para nós, educadores, para os educadores, essa possibilidade de ensino. A gente vai ter que de fato inserir. Agora, para nós, principalmente para mim, né, que sou da educação infantil, a questão do corpo, a questão do contato, da interação, isso daí, eu não consigo ver a educação infantil fora desse contexto. Não existe. Não tem como a gente ver a educação infantil fora desse contexto, do contato, do diálogo, da interação, do corpo. A gente aprende e ensina com o corpo. A gente se relaciona e é naquela relação cotidiana que os alunos aprendem, né? Que os nossos alunos se desenvolvem, que nós também, né, interagimos ali. Então, eu tenho
uma dificuldade de entender como é que vai se dar isso na educação infantil. Mas é óbvio, né, que para as outras modalidades, isso vai estar posto. Até porque, por conta dessa condição, dessa conjuntura e dessa condição da saúde que o Brasil atravessa. Enfim, espero que a gente possa voltar aqui no momento em que essa pandemia esteja controlada, que as medidas sanitárias, que todas as medidas sejam tomadas de fato para garantir que essa pandemia ela seja controlada, ela seja freada, que a gente possa estar no momento de discussão do retorno às aulas, né? Presenciais, lembrando, né, o Gustavo sempre fala isso muito bem, os professores em 2020, os educadores, as monitoras, elas trabalharam muito, remotamente você trabalha o dobro, né? Então, eu espero que a gente possa voltar aqui num outro momento. E agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço muito de ter ouvido a professora Maria Tereza, maravilhosa, espetacular, os apontamentos, as intervenções dela, muito, muito oportunas. E agradeço também o meu companheiro de bancada de esquerda, né? Vereador aqui, o Gustavo Peta. E apesar dele ser o presidente da comissão, eu falo, né, que quero registrar que a comissão, né, de educação da Câmara Municipal vai estar sempre atenta a essas questões. E a gente vai tentar sempre estar pautando esse debate aqui. Muito obrigado, Guida Calisto, membro da Comissão de Educação e Esporte da Câmara. Gustavo Peta, muito obrigado pela sua participação. E para a gente poder encerrar, claro que este tema também estará presente na comissão, né? Com certeza, Gabriel. Eu quero, então, agradecer a oportunidade, parabenizar a TV Câmara, todos os funcionários que fazem esse trabalho muito importante para a cidade. Como a vereadora Guida falou, né, o nosso trabalho enquanto comissão, faz parte a vereadora Guida Calisto, o vereador Paulo Búfalo, o vereador está nessa composição agora, também está presente o vereador Otto Alejandro, e o quinto integrante é o vereador Permínio Monteiro. É porque eu estava me confundindo com a legislatura passada. Então, são 5 vereadores que participam nessa legislatura. Então, o nosso compromisso é exatamente fazer o acompanhamento. Nós tivemos um debate muito interessante na segunda-feira que antecedeu a decisão da Prefeitura de suspender as aulas presenciais com a presença do secretário. Agora, em março, nós não temos a data, mas nós estamos acertando o retorno do secretário à comissão, porque há um item na lei orgânica do município que prevê que os secretários das principais pastas têm a obrigação de, no início do seu trabalho, trazer o seu plano de trabalho para os próximos anos. Tá. Nós não fizemos isso em fevereiro por conta da urgência do debate sobre a volta às aulas, mas nós vamos fazer em março. Então, nós estamos acertando a data e, com certeza, esse debate vai estar presente nesse momento, como nos próximos momentos daqui para frente. Agradeço a presença do Gustavo Peta, da Guida Calisto. Você que nos acompanhou, muito obrigado. Peço desculpas que eu não consegui ler todas as mensagens, mas depois eu repasso aos vereadores pelo 978293776, que é o número do nosso WhatsApp. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente retorna na próxima quarta-feira, sempre às 3 horas da tarde, ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.